Hoje nós estaremos falando sobre a adoração verdadeira a Deus, a adoração verdadeira a Jesus. Não com hipocrisias, mas um vaso quebrantado e entrega o seu melhor para Cristo. Você pode entender essas particularidades da adoração quando se adora a Deus por completo, sem restrições, e entrega o melhor para Deus. Quando você vai para adorar, você vai para entregar, para ofertar a Deus. Porque tem muita gente que vai adorar, mas já sai de casa com a pretensão de receber. Ele vai para receber, ele quer receber uma cura, ele quer receber uma bênção, ele quer receber isso, quer receber aquilo. Mas quem vai adorar a Deus na beleza da sua santidade, quem vai adorar como um verdadeiro adorador, vai para entregar o seu melhor. E a pergunta que não quer calar é essa: você, em adoração, tem entregado o seu melhor para Cristo? Em momentos de adoração, em momentos de culto, você tem entregado o seu melhor para Cristo? É a pergunta que não quer calar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar. E eu gostaria de compartilhar com você aqui um texto que Pai do Céu colocou no meu coração e se encontra aqui, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 7 e o versículo de número 36 em diante. Diz assim o texto: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e, entrando em casa de fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento. Aqui são duas coisas, irmão. A gente tem o vaso de alabastro e temos um unguento dentro deste vaso, que no caso seria o perfume aromático. E estando por trás aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhe com cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando viu isto, o fariseu que tinha convidado Jesus falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E Jesus, respondendo-lhe, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: Dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro, outro 50. Não tendo eles como o pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse: Tenho para mim que aquele a quem mais perdoou, ou seja, quem devia mais. E Jesus disse: Julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Tá vendo tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento, em algumas traduções diz, unguento de nardo puro. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. Oh, aleluia, 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 aleluia. Veja que história, irmão. Veja que história. Uma história que, por si só, já nos passa uma mensagem. Uma mensagem da hipocrisia do religioso em detrimento ao amor de um pecador. Enquanto que o religioso manifestava a sua hipocrisia, o pecador dava tudo o que tinha. Enquanto que o religioso deixou de fazer muita coisa, o pecador, julgado por todos, fez tudo o que o religioso deveria fazer. Interessante, né? Interessante. Tem muita gente que é religioso até demais, irmão. E na sua religiosidade julga tudo e a todos, menos a si mesmo. Em detrimento a isso, existem aqueles que são pecadores, mas que têm um coração aberto para dar tudo de si para Jesus.
Enquanto que os religiosos, farisaicos, hipócritas, pecam, pecam. Pecam em julgar as pessoas por aparência. Julga as pessoas por aparência. A religiosidade cega. Ah, como cega. Cega. Eita, rapaz. Eu separei também outra coisa aqui para a gente ter um norte, né? A pecadora que lavou os pés de Jesus é uma figura de profundo arrependimento e adoração, relatada principalmente em Lucas 7, coisa que a gente já leu. Onde na casa de Simão, o fariseu, ela unge os pés de Jesus com um unguento caro, chora sobre eles, os pés de Jesus, e os enxuga com seus cabelos. Jesus declarou que seus pecados foram perdoados devido ao seu grande amor e fé. Principais aspectos da história, o contexto, né? Jesus estava jantando à casa de Simão, fariseu, é isso? Um fariseu que ofereceu a hospitalidade habitual. Ele não ofereceu a hospitalidade habitual. O que era a hospitalidade habitual, Pedrosa? Água para os pés, ósculo, óleo para a cabeça. Isso ele não ofereceu. O ato da adoração. Uma mulher conhecida na cidade como pecadora, aproximou-se de Jesus por trás, chorou, molhou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com os próprios cabelos e ungiu com o perfume de um vaso de alabastro. Oh, aleluia! A lição de Jesus. Jesus usou a cena para ensinar sobre o perdão e o amor, comparando a falta de hospitalidade de Simão com o gesto de amor daquela mulher. Concluindo que ela amou muito porque muito lhe foi perdoado. Perdão e fé. Jesus afirmou: os teus pecados te são perdoados. A tua fé te salvou. Vá em paz. Diferentes identificações. Embora o texto de Lucas não mencione o nome da mulher, algumas tradições associam a Maria Madalena, enquanto outros relatos de unção em João 12 refere-se a Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Alguns dizem que é Maria Madalena, outros dizem que é Maria, que está narrada lá em Lucas 10, né, irmã de Lázaro. Só que eu gostaria de trabalhar aqui essa verdade espiritual que fala da entrega da mulher. A mulher entregou-se completamente, de corpo e alma, naquela adoração. Então, o que era para o fariseu fazer, não fez, a mulher acabou fazendo. O que era para o fariseu fazer, não fez, a mulher acabou fazendo. O que era para o fariseu fazer, Pedrosa? O fariseu deveria receber Jesus na porta, com água, para lavar-lhe os pés. Aquela atitude ali seria uma atitude de honrar o convidado. Honrar o convidado lavando-lhe os pés, dando ósculo no seu rosto e óleo na sua testa. Era um símbolo de respeito pela pessoa que estava sendo convidada para aquele banquete. O fariseu não fez. E o que é que a mulher fez? A mulher foi, entrou, não deveria entrar, mas ela não estava nem aí. O que ela queria era estar próximo de Jesus, perto de Jesus. E quando uma pessoa se predispõe a estar onde Jesus está, ela não está nem aí para as circunstâncias ou consequências. Ela poderia pagar um preço caro entrando na casa do fariseu. Mas, na mentalidade dela, o preço seria mínimo pelo fato de estar ali com Jesus. E ela entra, vence a dificuldade, entra por trás de Jesus. Ela se senta aos seus pés, começa a chorar, e o choro foi tão intenso que ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas.
lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Era para o fariseu receber Jesus na porta com uma bacia de água para lavar os pés. O fariseu não fez, a mulher pecadora fez. O hipócrita não fez, mas a mulher pecadora fez. Aí ela foi mais além, ela soltou o cabelo e começou a enxugar, né, os pés de Jesus com os próprios cabelos da cabeça. E depois desta cena, ela começou a beijar os pés de Jesus. Veja a cena, acompanhe a cena. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos de muita hipocrisia, muita hipocrisia. Muita hipocrisia, muito julgamento. Tem gente que julga mesmo, na cara dura, por aparência. Que nem o fariseu. Ah, se ele soubesse quem é essa que está aí lhe adorando. Ah, se ele soubesse. Mas Jesus sabe, infeliz. Jesus sabe. Ele sabe a intenção de cada um. Ninguém se esconde diante de Deus. Ninguém se esconde diante de Deus. Ele sabe a real intenção de você estar ali, prostrado. Tá entendendo? Ele sabe. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver. Ele sabe e conhece todo o meu ser. Os seus olhos, como chama, ilumina os meus dias. Os sofrimentos meus, simplesmente Deus, tudo sabe. Deus sabe, filho, Deus sabe. Deus sabe quem está lhe adorando de coração, por amor. Está entendendo? E Deus sabe quem está apenas com aquela hipocrisia barata. São os hipócritas. Nem fazem e nem deixam os outros fazerem. Nem adoram e nem deixam os outros adorarem. É um problema. É um problema. Mas aquela mulher, ela entregou o que ela tinha de melhor. Vaso com alabastro. Vaso de alabastro com um gueto de nardo puro. Veja, naquela época, ter um vaso de alabastro já dizia que você tinha um bom recurso financeiro. E ter um gueto de nardo puro dentro do vaso de alabastro, só o vaso de alabastro, irmão, que era um mineral da época, caro, raro. Só o fato de ter o vaso já era para dizer que você tinha algum padrão de vida. E ter neste vaso um gueto de nardo puro, irmão, o nardo, me parece que era uma planta herbácea, aquática, né? Amassava ela, deixava ela secar e colocava ali alguns aditivos químicos e nascia uma fragrância aromática, muito usada naquela época. Então, o que a mulher tinha ali era algo raro, caro e de valor. E o que é que ela fez com aquele algo caro, raro e de valor, Pedrosa? Ela entregou a Jesus. Para provar abertamente que o que ela estava fazendo não era hipócrita. Não era hipócrita. Ela provou abertamente que ela foi ali para fazer a diferença naquela festa de fariseus. Ela foi para mostrar que a verdadeira adoração era assim, é entregar o melhor que se tem. Enquanto que os fariseus criticam, os pecadores adoram. 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 E a mulher quebrou o vaso e derramou sobre os pés de Jesus. E o aroma na casa, aquela coisa toda. Aí Jesus olha para ela, olha para o fariseu e diz, está vendo aí?
O que era para você fazer, você não fez. Era para você ter me honrado dessa forma. De que forma Jesus era para eu ter te honrado? Você sabe, hipócrita. Era para você me receber na porta com a bacia de água para lavar os meus pés. Depois disso, era para enxugá-lo. Depois disso, era para me dar ósculo. Depois disso, era para deitar. Tá entendendo? É uma sequência de fatores, né? O convidado chega, recebe o ósculo, depois lava os pés, deita azeite na testa e entra. Era para você ter feito isso na porta de entrada. Mas eu entrei, nada aconteceu. Né? Querendo Jesus dizer, eu não sou importante aqui, porque se eu fosse importante tinha acontecido. E ele ainda chamou Jesus de mestre, hipócrita, hipócrita. Você não estava preocupado com a minha pessoa aqui. Você não estava. Mas a mulher, ela fez melhor do que você. Ela fez muito melhor que você. Ela não lavou meus pés com água, lavou os meus pés com lágrimas. Não enxugou meus pés com toalha, enxugou meus pés com cabelo. Não me deu ósculo santo no rosto, mas está beijando os meus pés até agora. Não deitou azeite na minha testa, mas deitou nardo puro nos meus pés. Digo que ela foi abençoada pela atitude de amor, atitude de respeito, atitude de reverência. A atitude da mulher moveu o coração de Jesus. Moveu o braço de Deus. Aquela atitude foi uma atitude incomparável. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Oh, glória! Entregue para ele o seu melhor, sem reservas. Não faça como os hipócritas fariseus que ficam julgando as coisas por aparência. Não. Deixa a hipocrisia de lado, irmão. Adore a Deus na beleza da sua santidade. Entregue o seu melhor. Dê o melhor para ele. Em nome de Jesus. Oh, glória!